chamado O Retrato de Dorian Gray. Já viu? Já viu? Tem até um filme. Ontem eu assisti, assim, já tinha visto há muito tempo e revi com a minha esposa, com Jabene, esse filme, né? Baseado no livro de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. E a história é mais ou menos assim, é um jovem que recebe uma herança, um palácio como herança, muita riqueza, muito dinheiro. Um jovem de 20 anos, muito bonito, um homem muito bonito, perfeito na sua forma física, na sua beleza física. E um pintor, um artista, pinta um retrato dele assim naquela pose clássica, né? Um retrato perfeito, assim, grande, põe numa moldura e de alguma forma Dorian Gray encontra o amor da vida dele, né? A Graça, uma mulher muito linda, uma jovem ruiva de olhos azuis, uma graça de fato. E no dia que ele vai apresentá-la para aquela sociedade rica na qual ele estava inserido, a menina ela era atriz, ela estava apresentando uma peça chamada Otelo, de William Shakespeare, se não me falha a memória, Ofélia, nome da obra, Ofélia, não Otelo. Aí veja só, nesse dia ele é influenciado por um amigo da sociedade que o leva para o caminho do mal, o caminho da prostituição, o caminho da busca pelo prazer, o prazer pelo prazer, e ele acaba descartando o amor da vida dele, e em um dado momento ele faz um pacto com as trevas. E de alguma forma tudo que acontece a ele, ao corpo dele, aquele ferimento que ele sofreu, por exemplo, ele logo fica curado rapidamente e a obra que foi pintada pelo artista começa a apresentar algum problema, de tal maneira que passam anos na vida dele. Eu estou resumindo aqui o filme, passam anos, 50 anos, e a imagem do Dorian Gray continua jovem e bela para sempre. Nesse tempo ele vai transando com todo mundo, a mulher que ele amou um dia suicida-se porque não aguenta, não é? Quando percebe que ele estava numa outra vibe que não a do amor, ela se suicida. E ele passa anos nessa vida de viajando, ele viaja o mundo todo, entra em orgias intermináveis. É muito parecido com aquele filho pródigo da parábola de Jesus, que sai disseminando a sua fortuna, não é? E 50 e tantos anos depois, sei lá quantos anos depois, ele volta para a cidadezinha onde ele cresceu, onde se estabeleceu lá, onde ficava o castelo dele. E os amigos dele estão todos velhos e ele continua lindo, belo, com aquela aparência de menino, mas já tinha acumulado na sua alma uma série de homicídios, de pecados, de maldades, de tal maneira que em um dado momento da história ele quer se desfazer desse mal, ele quer tornar a ser um homem bom, ele quer tornar a ter um brilho no olhar, e segundo a história aí ele já não consegue, ele está tão envolvido com as trevas que as trevas já o tomaram de conta dele, de tal maneira que o quadro dele já está uma figura horrorosa. É tanto que ele tem que esconder o quadro no porão para que ninguém veja, porque o quadro, que antes era belíssimo, vai assimilando toda a feiura que há no interior dele. E, enfim, assistam o filme ou leiam o livro de Oscar Wilde, que vale a pena. Mas por que eu estou falando para você do retrato de Dorian Gray? Porque eu vejo uma conexão, sabe, da nossa busca, da nossa vida, com a vida do personagem Dorian Gray. Porque a maioria de nós vai vivendo como se não tivesse consequências
os nossos atos como se não houvesse consequências e vai vivendo de qualquer maneira, como se isso um dia não viesse bater a nossa porta, como se a tristeza, o acúmulo de toda uma vida dissoluta não viesse bater na nossa porta um dia, como com o filho pródigo um dia se viu diante do chiqueiro dos porcos querendo comer a lavagem dos porcos, não é? E aí teve o discernimento da luz, o filho pródigo, de dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai, quem sabe ele me aceita como um dos seus empregados, que comem à sua mesa, que bebem, estão fartos, e eu estou aqui passando esse perrengue danado. O interessante é que, ao contrário da história de Oscar Wilde, em que Dorian Gray não consegue mais retomar a sua pureza, pelo contrário, vai se envolvendo cada vez mais em crimes, em maldades, e ele tenta, e ele busca saída, mas ele não consegue. Ao contrário disso, Deus diz que, a palavra de Deus diz assim: olha, por meio da graça sois salvos, por meio da fé, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie a si mesmo. É pura graça de Deus, por meio da fé, que é dom de Deus, é dádiva de Deus, é dádiva, é graça, é o dom imerecido. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra nenhuma, para que ninguém se glorie a si mesmo. Então, dentro dessa possibilidade da graça, quando o indivíduo entende o favor imerecido que lhe foi dado, esse entendimento ele vem do céu para a terra. Não é possível que o homem discerna sozinho todo o discernimento do ser humano em relação à eternidade, em relação a Deus, em relação ao papel, o que Jesus fez pela vida dele. É entendimento que é um iluminar do Espírito Santo para o coração e para a mente da pessoa. Não existe entendimento sozinho de homem. No máximo, ele pode entender com a inteligência, ele pode entender com um discernimento próprio, mas ele jamais chegará a essa perfeição de consciência enquanto não for estabelecido no coração dele essa verdade de que tudo é feito pela graça de Deus. Tá bom? Pense um pouquinho nessas coisas. Eu tenho muito mais para falar, mas por enquanto eu queria que você refletisse nisso. Sabe? Como um Dorian Gray, que cada um de nós temos dentro de nós, que busca a sua própria glória, que põe a sua esperança toda na orgia e na vida dissoluta, no acúmulo de riquezas, como se isso fosse o grande bom da vida, sem ter nenhuma misericórdia de ninguém, sabe? Sem piedade, sem misericórdia, sem compartilhar os seus bens com a vida daquele que precisa, e vai vivendo assim, e vai se monstrificando para sempre, se transformando naquela figura horrorosa que fica impregnada no quadro de Dorian Gray. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é pura graça. O amor de Deus vem e faz no nosso coração uma transformação, para que dia após dia nós possamos dizer: graças a Deus por Jesus nosso Senhor, que nos deu do seu Espírito Santo para discernirmos o que é bom, o que é belo, o que é puro, para que a gente possa andar em novidade de vida, para que a gente possa ter bons pensamentos, ter um pensamento transformado, poder andar numa vereda justa, reta, segura, caminhar já com a cabeça, com os olhos na eternidade indissolúvel do amor de Deus, que nos garantiu a vida eterna, e a qualidade dessa vida começa a se apresentar agora para cada um de nós, à medida que nós vamos discernindo e botando o pé no caminho,
Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Ninguém vem porque ele é uma pessoa. Ele é o caminho e o caminho é uma verdade para você andar na vereda desse caminho, não é? A verdade e a vida. É preciso que a gente consiga discernir essa verdade e caminhar nesse caminho, nessa vereda segura, que é caminho estreito, mas que conduz ao céu, que conduz à eternidade, que conduz à glória eterna, porque a eternidade já começa desde já, dentro de um coração transformado pelo amor de Deus, compreendendo o Espírito de Deus, compreendendo a glória de Deus em sua vida, compreendendo o perdão que lhe foi dado, a graça que lhe está oferecida, pela fé que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. A luz do mundo. Jesus disse: vós sois sal e vós sois luz do mundo, andando como luzeiro nesse mundo, se transformando de figura humano, de homo sapiens em homo Christus, enchendo-se da glória de Deus, transformando o pensamento, caminhando com equidade, com segurança e, sobretudo, abundando em amor, que é o único mandamento que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Amai a vossos inimigos, falai bem de quem fala mal de ti, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é a palavra hoje para você e para mim. Inscreva-se aqui no canal e vamos compartilhar da felicidade de poder andar junto nesse caminho estreito, porém seguro, que conduz à vida. Esse aqui é o meu filho Johnny Depp, que está aqui comigo hoje nessa gravação. Beijo para vocês e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.